Boa noite, boa noite. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Mento, professor voluntário neste curso de extensão de grego clássico e koiné no nível intermediário, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo grupo de estudos do Núcleo de Cultura Clássica. Nós estamos aqui estudando, né, utilizando o método Atenase, fazendo aqui, estamos aqui, vamos ler aqui, né, uma tradução do texto cultural traduzido do inglês pelo professor Márcio Amaro, né? E a gente aqui vai. É porque ele é interessante para a gente depois, porque a gente depois vai ler um texto em grego que vai falar sobre o Império Persa, sobre o Xerxes, o imperador persa. Então é interessante ler esse texto cultural primeiro. Então, algum de vocês gostaria de ler, assim, para eu não gastar só minha voz? Porque tá em português, tá tudo tranquilo. Alguém de vocês gostaria de ler? Pode ser, professor. Qual dos dois gostaria de ler? Começar. A Vivi tem a voz mais bonita. E aí, Vivi? A seção do Império Persa. Se a Pérsia se tornou em breve uma potência mundial, isso se deveu a uma complexa série de eventos históricos, particularmente a queda, em pouco tempo, de 3 impérios. Até o século VI, os persas eram uma tribo nômade de montanheiros, cujo nome aparece ocasionalmente em testemunhos contemporâneos. Esses estavam migrando da Rússia em direção às montanhas da Pérsia, ou Irã ocidental. Em torno de 550 a.C., encontraram uma sede ao oriente da costa Tigre, que era o reino vassalo da Média. Mas para entender as razões da rápida expansão deles, devemos dar um passo para trás e voltar à metade do século VII, uma época de grandes mudanças na história do mundo. Isso, uma pausa. Eu queria... O Império Assírio, que tinha dominado a Mesopotâmia, o Egito e a Síria, começou a desfazer-se. No Egito, o faraó Psaméter I guiou uma revolta Sim, você ouviu agora que eu pedi para fazer uma pausa? Guiou uma revolta. Sim, não, eu queria só chamar a atenção que a Pérsia, né? Desculpa, eu não estou escutando. Sim, eu só queria fazer um comentário que a Pérsia é o atual Irã, né? Ou ela fica, né, no atual Irã, onde está tendo, né, os conflitos agora com Israel. Queria chamar a atenção para isso. Aí, mas então aqui, né, ele falou que o Império Persa, né, vai surgir com a queda de 3 grandes impérios, né? E aí que ele fala que o primeiro império é esse que é o assírio, né? Pode continuar. Uma revolta nacional e, com a ajuda de mercenários gregos, libertou o país do jugo assírio, em torno de 650. Os medos, sob o rei Praorte, 675 a 653, se tornaram uma grande potência e estenderam muito seu domínio. O reino da Lídia, sob Guiz, 675 a 657, que fundou uma nova dinastia, se expandiu do ocidente para a Jônia, onde se submeteu a algumas colônias gregas. Das colônias gregas. E para o Oriente, em direção ao rio Ale. Os babilônios, que 1000 anos antes tinham dominado toda a Mesopotâmia, se rebelaram contra os assírios, em torno de 625, e se aliaram aos médios. Em 612, os babilônios e os médios saquearam a capital assíria,
Nínive e dividiram entre si o império vencido. Aos babilônios correspondeu a parte meridional. O rei deles, Nebucadnezzar, ou Nabucodonosor, teve sem poder toda a Mesopotâmia. Na grande batalha de Carquemise, 605, ele venceu os egípcios e os expulsou da Síria. Quando os hebreus se revoltaram, Nebucadnezzar tomou e destruiu Jerusalém, 587, e levou consigo todas as tribos de Judá, como prisioneiros para a Babilônia. Aos Medes correspondeu, por outro lado, na repartição do Império Assírio, a Assíria e os territórios ocidentais até os confins da Lídia. Sobre esses confins, estes tiveram que travar diversas batalhas contra os Medes. A última delas, no dia 28 de maio de 585 a.C., teve de ser interrompida pelo eclipse do Sol predito por Tales. A cena estava pronta para a expansão da Pérsia. Em 556 a.C., Ciro, rei dos persas, venceu os Medos e se tornou rei dos Medos e dos persas. Ciro fundou a dinastia dos Arquimênides, que reinou aproximadamente por 2 séculos sobre o maior império que o mundo já tinha visto, até a conquista da Pérsia, por lá estava queimado. Crécio, rei da Lídia, alarmado pelo crescente poder de Ciro, decidiu realizar um ataque preventivo. Consultou o oráculo de Delfos, que lhe respondeu que, se ultrapassasse o rio Ali, um grande império cairia. Encorajado pela resposta do oráculo, Crécio se pôs em marcha contra Ciro, e os dois exércitos se enfrentaram nas proximidades da cidade de Téria, aproximadamente a 100 quilômetros ao oriente de Acre. A batalha foi cruenta, mas de êxito incerto, de tal forma que Crécio reconduziu suas tropas para Sardes, com a intenção de enfrentar Ciro novamente no ano seguinte, com mais homens. Mas o rei da Pérsia o perseguiu, vencendo-o em seguida e tomando a cidade de Sardes, 546 a.C. Muitas das cidades gregas da Ásia Menor se submeteram logo. Aquelas que não fizeram foram reduzidas à obediência no ano seguinte, pelo general que Ciro tinha deixado na Lida antes de voltar para a Pérsia. Depois de ter consolidado seu poder na Pérsia, Ciro se sentiu pronto para guerrear contra os babilônios, enfraquecidos pelas discórdias internas. Ele veio como um libertador entre as coisas para os hebreus. Consolai, consolai, meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e gritai que terminou a escravidão. Contou o profeta Isaías, verso 50, linhas 1 e 2, acolhendo Ciro como Salvador mandado por Deus. Babilônia caiu em 539 a.C., depois veio um período de ocupação persa pacífica e ordenada. No ano seguinte, Ciro foi proclamado rei da Babilônia. Eu sou Ciro, o grande rei, o rei legítimo, o rei da Babilônia, o rei do país dos Sumérios e dos Acádios, o rei de 4 cantos da terra. Nesta inscrição encontrada na Babilônia. Um dos seus primeiros decretos permitia aos hebreus voltarem para Jerusalém e reconstruírem-se em templo. Ciro morreu em 530 a.C., muito chorado. Tinha sido não somente um conquistador, mas um pai de seu povo. O filho de Ciro, Cambises, consolidou o poder persa no Oriente e invadiu e venceu o Egito em 525 a.C. Em março de 522 a.C., poucos anos que Cambises morresse, houve uma rebelião guiada por um persa chamado Barque, que dizia ser filho de Ciro. Em julho, grande parte do império tinha conhecido, mas em setembro, 7 expoentes da alta aristocracia persa, negando a legitimidade da sua ascensão, se uniram e mataram. Subiram ao trono um dos conjurados, Dário. Para fazer com que seu poder estivesse seguro, o novo rei teve, sobretudo, que reprimir revoltas nascidas em todo o império. Ele consolidou depois do domínio persa, estendeu para o Oriente, do Afeganistão até a Índia, Banguiá, e abriu uma rota marítima do Tapó indo até o Golfo Pérsico e o Egito. Sua atenção se voltou, portanto, para o Ocidente em 513 a.C. Ele superou com o exército ao Helesponto e se dirigiu para a Europa. Conquistou grande parte da Trácia e marchou para o Setrião até a foz do Nudo.
cruzou o rio sobre uma ponte de barcas, obra dos seus engenheiros gregos, e desapareceu nas estepes da Rússia, onde queria enfrentar os nômades citas, que faziam contínuas excursões além dos confins setoriais do seu império. Mais de 60 dias depois, Dário ainda não tinha voltado, e os gregos que estavam de guarda nas barcas se perguntaram se seria oportuno destruir a ponte e abandonar o rei ao seu destino. Mas concluíram que o mais rápido era ficar no seu lugar. De fato, Dário finalmente voltou, com os restos de seu exército, depois de ter obtido escassos resultados na campanha contra os sírios, e aplicavam a tática de atacar de surpresa e fugir em seguida. O rei voltou para a Pérsia, mas deixou um general. Em uma única campanha, completou a conquista da Trácia e levou os domínios persas até os limites com a Macedônia. As mais belas ilhas do Egeu já pertenceram à Pérsia e o continente grego estava ameaçado de pé. Em 499 a.C., os gregos e as jônias se rebelaram e expulsaram os tiranos impostos pelos persas. A revolta foi guiada pelo tirano Aristágoras, que tinha más relações com os dominadores. Aristágoras foi à mãe pátria para pedir ajuda. Em Esparta, o rei Cleomenes se recusou a colaborar, mas a Assembleia da Jovem Democracia Ateniense, comovida pelo apelo dele, decidiu mandar para os jônios uma expedição militar de embarcações. Depois que as embarcações atenienses alcançaram as forças jônicas em Éfeso, os aliados marcharam para o interior. Tomaram e destruíram Sardes, a capital satrapa. Com a chegada de reforços persas, os gregos se retiraram rapidamente para a costa. O continente ateniense, satisfeito com aquilo que tinha sido feito, voltou para a pátria, e os jônicos continuaram combatendo com sucesso desigual por outros 4 anos, até que os persas não diminuíram a sua resistência e se apoderaram de Mileto em 494 a.C. Disse que Dário tinha ordenado seus oficiais dizer-lhe a cada dia: lembra-te dos atenienses. Ele tramava uma vingança e, em 492 a.C., mandou uma grande armada terrestre e marítima contra os gregos. A Trácia e a Macedônia se submeteram, mas, quando uma frota naufragou à altura do Monte São Athos, a expedição foi chamada novamente. 2 anos depois, uma segunda expedição de 5 embarcações para ajudar os jônicos a tomou e a destruiu. Depois instalou-se de novo na costa da Átila, em Maratona. Após um animado debate, a Assembleia Ateniense decidiu, em número, foram os únicos. Além, os atenienses muito superiores em número foram os únicos, além de um pequeno contingente da aliada Plateia, enfrentar os persas. Esparta mandou as suas tropas, mas chegaram muito tarde. Graças a uma tática brilhante, os atenienses atemorizaram os exércitos persas e os perseguiram até o mar. As perdas dos persas foram grandes e as dos gregos escassas. O dia da Batalha de Maratona, 490 a.C., não foi nunca esquecido pelos gregos. Ter combatido em Maratona era para o ateniense o maior motivo de orgulho. Assim, o grande poeta trágico Ésquilo, em seu Epitáfio, não fez nenhuma menção da sua poesia, mas escreveu somente da gloriosa coragem que poderiam falar os bosques de Maratona e os reis dos longos cabelos que tiveram que conhecê-la bem. Os mortos foram sepultados sob uma colina e ainda pode ser visto no lugar da batalha. Dário se preparava para vingar-se dos gregos, mas seus planos foram frustrados primeiro na revolta de egípcios e depois pela sua morte. Somente em 483 a.C., o seu sucessor, Xerxes, começou a reunir um grande exército com a intenção de acertar com os gregos. Pronto, ótimo. Deixa eu só fazer alguns comentários. Eu queria comentar que o satrápia era como os persas chamavam, né, as os seus estados vassalos, né, as suas províncias. Como é que os romanos chamavam? Lembra? Hã?
As colônias? Tinha um outro nome também, tipo. Depois o. Governadores. Hã? Cidade-estado, né, professor? Não, é maior, né? Era como se fosse uma região governada, né? Uma subdivisão. Colônia serve, mas normalmente não se traduz, né? Satrápia, né? Normalmente uma satrápia tem um sátrapa, né? Uma espécie de governador, né? São termos da língua persa, né? E aí não é. E às vezes a gente não pensa que não conhece nenhuma palavra do persa, mas às vezes aparece, assim, vez ou outra, né, no Novo Testamento, né, alguma palavra de origem persa, né, e depois a gente vai ler um texto aqui que vai ter. Então vocês viram, né, todo o começo do Império Persa, né, e aqui vocês vão ver, né, meio que a província, isso, província, boa palavra, boa tradução para satrápia, né, na verdade. Então aqui vocês viram, né, até aqui, né, o Dario, normalmente as pessoas acho que chamam Dario ou Dário, né, mas que o Xerxes aqui, esse Xerxes que a gente vai ler aqui, é filho do Dario, que tinha morrido sem conseguir dominar toda a Grécia, né? Ele dominou as colônias gregas, né? E chegou ao domínio até a Macedônia, foi até a Rússia, mas ele não conseguiu dominar a Grécia. Então o filho dele ainda queria dominar a Grécia. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Aí o título do texto aqui é Hoxerxes ton Hellesponton diabainei, que é alguma coisa como o Xerxes atravessa o Helesponto. O Helesponto era como se fosse um mar grego, né? É como se fosse uma região, né, entre a Ásia e a Europa, né? É um mar que divide a Ásia e a Europa, né? Como se fosse uma região, um ponto de mar que ele tem uma distância relativamente curta, né? Entre a Ásia e a Europa, né? E é isso aqui, esse texto ele é adaptado de Heródoto, do livro 7, passagens 73 até 75 e 44. Tudo bem? É adaptado. Mas vocês podem, né, procurar, depois depois de ler essa adaptação, vocês podem tentar ler o original, né, para ver se é muito diferente. Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu vou aqui mandar para vocês no link para vocês depois darem uma olhadinha. Qual é o livro, hein, gente? O livro 7.3, 7.33, 35 e o livro 44. 7, aí aí é dividido em capítulos. Aí o 33 e 35. Isso. Então, deixa eu ver aqui.
Tá ainda carregando ainda. Deixa carregando aí. Continuando aqui, vamos ler aqui. Para poder ler essa parte aqui, vocês não leram não, né? Antes em casa ou não? Antes da aula, quero dizer? Só comecei a fazer os exercícios, então eu parei antes dessa leitura. Então, só para ajudar, ele dá aqui um vocabulário específico aqui embaixo. Ele dá Hoxerxes, que é o Xerxes, né, o personagem da história, né, o imperador medo-persa, né, o imperador persa. Dos Helenas, que é os gregos, né? Catastrepsastai, que é subjugar. Aí literalmente seria overthrown. Overthrown. Como é que a gente diz isso em português, hein? Overthrown? Hein? Como é que a gente diz isso, hein? Tem uma palavra, né, para dizer isso, overthrown, assim, a gente derrubar, overthrow, derrubar, derrubar tá bom, assim, derrubar, derrubar, assim, eu tava tentando abrir aqui qual era o mesmo capítulo, hein, gente? Era 30 e quanto, hein? Capítulo 7, livro 7, capítulo 33 e 35. Era livro 7, né? Capítulo 33 a 35. Eu tentei abrir aí, deu erro. Mas tem aqui no Perseus Project para ver. Deixa eu ver aqui. Depois da aula eu mando para vocês verem, porque não tá, a internet não tá ajudando não. Bom, assim, derrubar, subjugar, literalmente alguma coisa assim como virar para baixo. Assim, tá entendendo? Virar para baixo. Que catastrepsastai, né? Então aí aqui ele está falando de subjugar os gregos, né? Straton é o exército. Você perceba que esse radical aqui, olha, Straton, aí tus strategos é o general. Então tus strategos são os generais, né? Aqui está no acusativo, né? Plural. Então, ro strategos é o general, né? Alguém que comanda o straton, o exército, né? Gefiran é uma ponte. Não sei se tem outras palavras para ponte, mas essa aqui foi a apresentada aqui, Gefiran. É uma ponte sobre o Professor. Oi. Straton, esse radical aí do substantivo estrategos, vem estratégia, a palavra estratégia vem daí, não é verdade? Sim, a estratégia seria a arte do general, né? A arte de comandar um exército. Aí toi helespontoi seria no helesponto, né? Diabibassai é atravessar, né? Aqui ele botou transportar, mas pode ser transportar, mas é mais assim atravessar, né? Porque é atravessar o exército, né? Aí ten Europen
é a Europa, diphtheire é destruiu, né? Aqui dá pra gente difteria, né? Diphtheire, né? Destruiu, né? Aí aqui deixa eu ver aqui, ó. Pronto, aí aqui vamos lendo aqui o Rodexerxes, tus Helenas catastrepsas tai bulômenos. Boa noite. Tudo bem. Aí, o que é que significa bulômenos? Vocês lembram? Eita! Ixi! Quebrou alguma coisinha aí, não sei se foi eu vou pegar assim daqui. do que? Daí? Não, só dali do coisa. Ah. Vocês estão ouvindo o ventilador, gente? Porque o ventilador atrapalha. Bota assim mais pra lá, pô. Pronto. Tá bom. Obrigado. Desculpa aí. Não, é só a senhora que quase sofreu um acidente aí. Olha, gente, aqui sim, vocês lembram o que é bulômenos? Querendo? Isso, querendo. E que tá fazendo referência a quem? Quem é que tá querendo? Xerxes. Isso. Então é Xerxes. Isso. O Xerxes, né? Querendo. O que ele tá querendo? Catastrepsas, pai. O que é catastrepsas, pai? Que eu tinha falado? Destruir, né? Não é bem Querendo destruir. Seria mais subjugar, derrubar, né? Virar Então, para baixo. Virar para baixo. O Xerxes querendo subjugar os gregos. Isso. A Straton, Megiston. O que é Straton? Preparou um grande exército. Não, o exército é o Straton. Aí Megiston é só grande. É só grande. Enorme. Isso, enorme. Um enorme exército. Parasqueuasen. Parasqueuasen. Aí, Parasqueuasen é o que você falou? Preparou. Isso, ele preparou um grande exército querendo subjugar os gregos, os helenos. Epei de panta taala retoimaen. Aí aqui, você consegue traduzir Epei da panta taala retoimaen? E quando todos os outros retoimam... Deixa eu ver qual é a página. Qual é essa página, professor? Sim, eu não tenho como dizer. Você quer dizer do inglês? Não, eu já encontrei. Então, isso que é... Epei de panta taala retoimaen. O que é retoima? Seriam prontas, pronto. Então, quando todas as outras estavam prontas. Isso. As outras aqui são as outras coisas. Quando todas as outras estavam prontas. Isso. Todas as outras coisas. Aí, tus estrategus, os generais. Equeleuce,
Você gosta É, de traduzir aquele, você lembra? é o Gil. Aí, peraí. O Gil. O Gil, os Fazer- generais. Generais do- Gefiran Poyesai. O que é Os Gefiran? generais surgiram Não, ele urgiu Fazer- os generais. os generais fazer uma ponte. Isso, para fazer uma ponte. No Epitoi Helespondoi. O que é Epitoi Helespondoi? No Helesponto, Não, mas na verdade seria sobre. Sobre. sobre o Helesponto, Isso. certo. Tony Straton, aí, Tony Straton etelon diabibassai. Aí, o que é telon? Você lembra o que é telon? É que é Sim, né? Ele é telon, né? Ele querendo, né? Etelon, ele querendo diabibassai. Você lembra que eu falei aqui na diabibassai? mas eu estou tentando entender aqui por que o general aí está no acusativo. Se é ele que quer atravessar o. Não, é porque ele mandou, ele urgiu, ele mandou os generais fazerem uma ponte. Querendo que os generais atravessassem a Europa. Não, ele quando todas as outras coisas estavam prontas, ele urgiu os generais para fazerem uma ponte sobre o Helesponto, aí querendo, aí Tony Straton, aqui não é mais os generais, aqui é o exército, querendo diabibassai Tony Straton, etelon diabibassai Tony Straton. Querendo que o exército. Não, querendo diabibassai Tony Straton. Querendo atravessar o exército isso, para a Europa. Isso, Esten Europen. Tony Straton etelon diabibassai Esten Europen. Querendo atravessar o exército para a Europa, para dentro da Europa. Foi menun estrategoi gefiran e poiesan. O que é isso? Portanto, enquanto os generais fizeram a ponte, queimon de megas genômenos. Por outro lado, né? Ó, o que é que aconteceu? Eu não lembro o que é queimon. Queimon aqui é uma tempestade. Tá. Então, portanto, enquanto os generais fizeram a ponte, uma grande tempestade, tendo acontecido, isso é Gignemai. Isso, tendo acontecido, uma grande ou tendo surgido, pode dizer, tendo surgido, destruiu todas as coisas, destruiu tudo, destruiu e soltou tudo. Destruiu e soltou tudo. Soltou no sentido que ele as peças da ponte, né? Isso. Panta de cai Elisen. Eu estou fazendo a ponte com a minha mão e fazendo o gesto como se eu estivesse me vendo. Isso. Então, o sentido é o Xerxes querendo
subjugar os helenos, preparou um grande exército. Quando todas as outras coisas estavam prontas, ele ungiu os generais. Os generais que fizeram. É porque eu não quero traduzir como. Eles urgiram. Não, ele foi que urgiu. Ele que urgiu. Então, ele urgiu a construção da ponte. Ele urgiu a construção da ponte sobre o Helesponto. Isso, mas ele urgiu os generais a construírem uma ponte sobre o Helesponto. Tá, ele urgiu os generais que querendo que o exército atravessasse para a Europa. Atravessar o exército para dentro da Europa. Atravessar o exército para dentro da Europa. Portanto, enquanto a ponte os generais era feita, os generais faziam a ponte, faziam a ponte. Uma grande tempestade destruiu tudo. Não, e tendo soltou uma grande tempestade tendo surgido, tendo acontecido. Destruiu tudo. Destruiu e soltou tudo. Okay. Aí tinha umas perguntinhas aqui. As perguntinhas eram: o que é que o Xerxes queria fazer? Bora, gente. Responda também. O que é que o Xerxes queria fazer, gente? Subjugar os gregos, né? Isso. O que é que ele preparou? Grande exército. E o enorme exército, né? E o que ele ordenou que os seus generais construíssem e para qual propósito? Em qual propósito? Com qual propósito ele tinha? Com que propósito ele tinha em mente? Uma ponte. Ele mandou o quê? Construir o quê? Construir uma ponte. Uma ponte. Para quê? Para transportar o exército para a Europa, né? Isso. E o que aconteceu? O mamute teve overdose. Não deixa pra lá, gente. O que aconteceu? Piada velha, gente. Piada velha da internet quando só tinha mato. Internet de escada. Ninguém lembra. Só o Daniel lembrou. Lembrei, é clássica. Sim, o que aconteceu, gente? Uma grande tempestade apareceu, destruiu e soltou tudo. Exatamente. Aí, deixa eu ver se... Aí deve ter um outro parágrafo. Tá muito curtinho isso aqui. Pronto, tem um outro parágrafo aqui. Aí aqui ele deu mastigossai, que é açoitar, tauta, essas coisas. Estas coisas, né? Picron, que é ruim, apimentado, né? Spiteful, eu não sei o que é spiteful. O que é spiteful, hein, gente? Tipo,
Rancoroso. Isso. Vingativo. Seria no sentido de querer vingativo. Isso. Ele ficou assim, né? Ele ficou azedo, ficou ruim, ficou rancoroso, vingativo. Koladze, ele pune, né? Punir, né? Pune. Aí, edikessas seria, né? Você, como é que se traduz isso? Você fez uma injustiça comigo, né? Você fez você me você errou comigo. Você errou comigo. Você me fez mal. Você me fez mal. Você me injustiçou. Aí, pros autu dele, né? Dele. Aí, pathon. Aí, tendo sofrido, aqui ele botou um although aqui, né? Aí, tendo sofrido, né? Note que esse aoristo, esse participo aoristo, pathon, é neutro, para concordar com hidor, que é água, né? O sujeito de edikessas, que é você me fez mal, né? Ou tu me fizeste mal. Diabesetai, atravessará. E eite. Esse eite, você já viram esse eite? Acho que quem fez lá a oficina do hino de grego antigo, acho que viu lá no Língua Graica per se Illustrata, o Logos. Mas é tipo um se ou isso ou isso ou aquilo, né? Ou um se isso, se aquilo. É difícil de traduzir isso aqui. Se ou, se é um se e, mas vamos ver como é que a gente traduz aqui no texto. Ou é mais assim, ou isso ou aquilo, né? Ou, aí aqui. Ematen hoxerxes tagenomena malarogidzomenos ekeleusetus dulus mastigossai ton helesponton caitus tentalatan mastiguntas ekeleusetauta legei. O picron hydor rodespotese ruto koladze edikessas garauton uden kakon prosauton pathon kai basileus xerxes diabesetai se eitebulei eiteme. Vamos agora traduzir. Ematen hoxerxes tagenomena. O que significa? O Xerxes, o que o Xerxes fez? É isso. Quando o Xerxes aprendeu o que tinha acontecido. Isso, quando o Xerxes soube do que tinha acontecido, ou quando o Xerxes ficou sabendo do que tinha acontecido, muito, né? Você falou muito, é isso mesmo, muito, mala, né? Muito. Orgizômenos. A gente viu essa palavra, professor? Já. Apareceu lá pelo capítulo 9, por aí. Orgizômenos é um sentimento, né? Ele ficou... Como é que vocês acham que ele ficou? Muito o quê?
Irado? Isso. Orgizômenos seria irado, né? Não dá para traduzir se irando, não. É melhor irado, né? Muito irado. E urgiu os escravos Para. para açoitar os Não, os não. o Helesponto, Isso. açoitar o Helesponto Isso. e o mar. Não, ele mandou açoitar o mar. E os. E mandou, né? Equeleuce, os que açoitavam o mar. É porque tem aqui a expressão tus tentalata mastiguntas, aí seria o mar açoitando, aí mandou. Tá entendendo? Não, eu não entendi essa sentença, não. Assim, olha, ele Eu não entendi as palavras, mas a sentença não. Não, é porque você tem que ordenar. Ó. Equeleuce mandou, urgiu, né? Você gosta de traduzir com urgiu, né? Urgiu e urgiu, né? Aí, os aí aqui, ó, cai, né? E urgiu, equeleuce, tus, né? Os mastiguntas, os que açoitavam, aqueles açoitando, né? Você pode dizer assim, aqueles açoitando, ou os açoitadores. Mandou os açoitadores Tentálata do mar, né? O mais simples os que açoitavam o mar, né? Você poderia dizer, mandou os açoitadores do mar. Tá dando para entender? Tá, então é porque, no caso, o Helesponto é uma parte do mar? Isso, é porque nas divisões territoriais ele é um marzinho. É porque no grego, ponton é um pedacinho, um mar pequeno. Salatan é um mar grande. E ponton então, é um marzinho pequeno. Ele urgiu que os escravos açoitassem o mar. Não, açoitasse o Helesponto. O Helesponto. E disse... Não, e urgiu que todos os açoitadores do mar... Não, todos não. Os açoitadores do mar... Tá. Esse tauta. Tauta é estas coisas. Estas palavras. Tá. E urgiu que os açoitadores do mar dissessem essas palavras. Isso. Aí. Que foi que ele falou assim... Ó Picron Hidor. Ó Picron Hidor. O que é Hidor? Hidor. O que é Hidor? É água. Não. Cadê aqui? Vingativa água, o Senhor te o Senhor te pune. Eu não sei o que é. Puto era para saber. Mas eu não lembro. É dessa maneira, assim. Ruto. Ok. Vingativa água, o Senhor te pune dessa maneira. Pois você me não, pois você fez mal, ou você fez injustiça, você fez mal ao Tom. A mim. Não, a ele. No caso, né? Isso. O Senhor a ele, certo.
feio para outro com... É assim, o den cacon. O den cacon. O que é o den cacon? O dem. Tá com ando que é feio. Não, mas aqui é mal. Não é feio, não. É mal. Mal. Eu não lembro o dem. O dem é nenhum aqui. Nenhum. Por nenhum mal mesmo. Não, é dele pro Salvador. Nenhum mal. Aqui está dizendo que sofreu esse batom. Isso. Nenhum mal para ele sofreu? Não, aqui ele mandou, ele pede, porque está no genitivo. Aí é bem estranho, mas aqui seria o dele, dá a ideia de dele. Porque a preposição, né, a gente está acostumado a traduzir como para ele, né? Mas aqui não está com acusativo, aqui está com genitivo. Então é para traduzir dele. Dele. Nenhum mal dele. Pois não sofreu nenhum mal dele. Isso. E o rei Xerxes como é a palavra? De Abecetai. De Abecetai, ser. É que tá no futuro, né? O Wilcross. O rei Xerxes vai te atravessar. Isso. O rei Xerxes vai se atravessar ou... Não, aqui não é assim que ele diz, não. É porque você tem que traduzir a expressão toda para fazer sentido. Eitebule, eitemé. Como é que a gente diz isso? O bully bota só um ou. Um ou fica no meio. Legal. Bully. Ou querendo... Isso. Como é? Ou querendo... Não. Ou querendo ou não? Não, querendo ou não. Querendo ou não. Isso. Querendo ou não. Ah, tá. Se você queira, ou tu queiras ou não, né? Ou tu queiras ou não, né? Mas bully aí tá na terceira, né? Sim. Não, na verdade não. Porque ele é bulomai. É bulomai. É a segunda. Ah. É bulomai. Tá. É voz média. Tudo bem? Tudo bem. Aí todo mundo entendeu o que aconteceu, né? E aí, aí aqui. Como o Xerxes reagiu ao que tinha acontecido? Ele ficou irado, né? E aí o que ele mandou os escravos fazerem? Ele ordenou que açoitassem o mar. Isso. Eu me lembro a palavra que foi traduzida. E com quem os escravos... Para quem os escravos tinham que falar? Para quem os escravos tinham que falar? Tá, para o mar, né? Para o mar, para as águas vingativas, a água vingativa, a água amarga.
Aí, qual é a justificativa, né, citada para a punição do Helesponto? É porque ele tinha feito mal para o Xerxes sem que ele tivesse feito nenhum mal para ele, né? Para o mar. O que é que o Xerxes vai fazer ou fará? Vai atravessar o mar queira ou não? Vai atravessar o mar ele queira ou não? Porque ele antropopatizou o mar, né? Sim, sim. Aí é que deixa eu ver aqui se eu vejo aqui o. Tem mais esse parágrafo aqui, deixa eu ver se aqui. Aí diz assim: apotamon seria de apotêmino, seria cortando fora, né? Aí Octhon é uma colina, a Nebe subiu, ascendeu, Roten de onde, Topedzon, Straton, que é o exército a pé, né? A infantaria. Aí, deixa eu ver se eu leio aqui rapidinho aqui para a gente terminar hoje com esse texto. Rutomenun ekolatse tentalatan. Aí, dessa maneira, então, ele puniu o mar. E quem nos dê roiten gefiran e poiesan apecteine. E aqueles que tinham, aqueles que fizeram, né, a ponte, ele matou. Tas que falas apotamon, cortando as cabeças, cortando suas cabeças, cortando as cabeças. Epeitade, tus estrategus ekeleusen alen gefiran poiesai. Depois, em seguida, né, urgiu os generais a fazerem uma outra ponte. Mala Iskiran, mais forte. Epeide retoime en regefira. Quando a ponte estava pronta, Roxerxes proston helesponton proseuton. O Xerxes se aproximou, né? Se aproximando do Helesponto, proton men pantaton straton et etelen teastai. Primeiro quis observar, né, fazer a vistoria de todo o exército. Epi octon tina anebe, sobre uma colina, né? Então, tendo subido numa certa colina, né? Tendo aí Roten, Pantaton, Pedzon, Straton e Teato. Ele observou, né, de lá toda a infantaria, todo o exército a pé. Cai passas tas naus, e todas as naves e todos os barcos. E peitade, em seguida, né, tus estrategus equeleuse ton pedzon straton diabibassai esten Europe. Em seguida, mandou urgiu os generais atravessarem o exército a pé, ou a infantaria, para dentro da Europa. Rutosum toi stratoi regeito epiten relada. Dessa maneira, então, conduziu, né, o exército sobre a Grécia. Tudo bem, gente?
Só deixa eu só. É porque aqui está dizendo, né, que é de Heródoto, né, baseado na história de Heródoto. Não é possível que Xerxes tenha mandado fazer isso. Isso parece mas propaganda toda. não, mas Eu estou dizendo que isso parece propaganda dos gregos contra os persas. sim. Não, com certeza. Pode ser que tenha sido propaganda, né? Mas o Heródoto contou dessa maneira. Se foi verdade, a gente não. Eu não sou historiador, não posso dizer se tem registros assim do lado dos persas, né? Teria que ter um registro lá do lado dos persas dizendo que aconteceu, né? Mas do lado dos gregos tem o Heródoto registrou dessa maneira. É meio. Enfim, a gente toma, como diz os ingleses, com um grão de sal, né? Isso. Depois a gente lê e fica assim. Foi assim, foi. Sim, aí aqui ainda tinha uns 2 textinhos para ler. O texto da viúva. 2 textinhos? Tinha o da viúva aqui, olha. O da viúva. Eu queria só chamar a atenção que tinha aqui uma palavra de origem persa, que é essa gasofiláquio, né? Na verdade, é só essa parte aqui, eu acho que é gasó, parece. Filáquion é grega mesmo, de guardar, né? Uma coisa pequena onde se guarda, né? É um tesouro, né? Uma caixa do tesouro, né? Um cofre, né? Uma coisa assim, né? Aí é que a história da moeda da viúva, né? Da oferta da viúva, né? Anablepsas de Eiden, tus balontas eston gasofilakion, tadora auton, plusius, aí levantando, né, a vista, né, olhando para cima, né, ele viu, né, os ricos que jogavam as ofertas deles no cofre, no gasofilácio. Eiden de tina keran penicran balusan ekei lepta dio. E viu, né, uma certa viúva, né, pobre, jogando, né, lá duas moedas, né, 2 leptos. Kai eipen, e disse, aletos lego himin, hoti requera haute reptoque pleion panton ebalen. Em verdade, verdadeiramente digo a vós que a viúva, esta pobre viúva, jogou mais do que todos. Pantes gar hutoi ectu perisseuontos autois ebalon estadora. Pois todos estes, do que sobrava, né, do que tinha de muito, né, para eles, jogaram, né, como oferta. Haute ectu histerematos autes pantaton bion hon eiken ebale. Esta, né, acho que é do pouco que é essa palavra aqui, como é que ele traduziu aqui? Sim, da pobreza, da necessidade, da pobreza dela, toda a sua sobrevivência, todo o seu bem que tinha, jogou. Aqui no Bion, como bem, como sobrevivência, né? Como bens para. Existe uma diferença entre o Bion e o Zoe? Sim. Aqui seria sobrevivência, né? Seria
o meio de vida, né? Neste momento aqui, né? Pantaton bion, né? Aí o zoe já é a vida animal mesmo. Sim, Normal, né? tem mais a ver com vida animal mesmo, assim, mas também é usado também para a vida eterna também. E aí por isso que tem várias igrejas com o nome Zoé, né? Não sei se vocês já viram. Bom, aí tinha um outro poema lá que eu não deu tempo de eu ler, mas eu agradeço por terem ficado mais um pouquinho para eu ler mais trechinho do Novo Testamento. Tá bom? E aí o sujeito era Jesus. Não sei se vocês já leram já essa passagem. As pessoas interpretam errado. Todo mundo interpreta errado. Porque as pessoas interpretam assim: olha, você tem que dar tudo. já eu que eu fui criado neopentecostal, ouvi muito essa besteira. E vocês? Me desculpem. Mas todo mundo entende a mensagem totalmente contrária. Entendeu, Viviane? Viviane, você já ouviu isso aqui? Já? Ou não? Já, professor, mas qual é a maneira de interpretar isso? Qual é a maneira de interpretar isso aqui? Não é você tem que entregar tudo. Com certeza, não é. É mais uma questão de não valorizar a riqueza, né? Não valorizar a riqueza. Porque o problema é que as pessoas que dão tudo, normalmente elas pensam numa teologia da prosperidade, que se você der tudo, Deus vai te dar, né, ainda mais, vai te dar em troca, vai ter um comércio, tipo assim, você vai fazer... Tá, não, entendi qual é o problema. Eu não sabia que você não interpretava assim, não. É assim que é interpretado na maior parte das igrejas neopentecostais. Né? Não, você tem que dar tudo. Olha aqui a viúva, ela era pobre, ela tinha só 2 moedinhas. Ela deu tudo. Não, a mensagem aqui é realmente você tem que dar tudo, mas não com essa segunda parte, que está implícita no texto. E eu nunca tinha ouvido. Sim. O problema é essa expectativa de recompensa, né? Você não pode esperar a recompensa, nem aqui na Terra, e você não pode achar também que a oferta vai garantir, porque também as pessoas interpretam errado. Algumas pessoas elas acham que é que nem o Gabriel Pensador fala, que é assim, eu só te trouxe aqui para você comprar um terreno no céu. Não, já ouviu? Já? Barganhar, né? Hã? Barganhar, né? Isso, barganhar. Não é bem assim, então. As pessoas interpretam, não é assim, que você vai dar oferta e com a oferta você vai ganhar a salvação. Não é assim que as pessoas interpretam, não. Elas interpretam que você dando a oferta, uma oferta muito maluca, assim, de tudo, né? Deus vai se sentir, assim, numa espécie de constrangido a fazer a mexer no universo para que você receba muito dinheiro em troca. Sei lá, tá entendendo? Não é assim. A mensagem aqui não valorize a riqueza. Não valorize a riqueza.
né? Desculpa aí ser meio católica agora, professor. Agora isso não faz sentido nenhum. Como é que você pode dar alguma coisa a Deus que já é dele? Você vai dar alguma coisa a Deus se tudo já é dele. Você dá para ajudar, você dá porque para ajudar os seus irmãos, para o 11º mandamento. Ou então porque você ama a igreja, enfim, você tem suas razões. Agora, Deus vai ter obrigação, porque você está dando a ele que já é dele, enfim, às vezes o pessoal não, deixa. Isso. Então mas é assim, tem essa interpretação, e não sou eu que estou inventando. Mas aqui fica claro, o que eu queria chamar a atenção é que aqui o que fica claro é que, tipo, você está tendo um contraste em quem é rico e quem é pobre, né? Você valoriza positivamente quem é pobre, né? Porque quem é pobre, às vezes, é mais generoso, né? Muito mais generoso do que quem é rico. O rico pode fazer aquelas caridades, dizer que é filantropo, não sei o quê. E não tem esse valor, né? Sei lá, ético, né? Sei lá, essas coisas assim. Bom, era isso que eu queria dizer. É que a qualidade da oferta não está no valor monetário, né? Mas na disposição do coração, né? Sim. Bora aqui, deixa eu encerrar aqui essa gravação aqui, já foi muito longe.